Daqui a pouco nós vamos trazer de lá do fundo da porta da igreja para o altar o pão e o vinho. O pão e o vinho que serão colocados sobre o altar, a mesa vai ser preparada e esse pão e esse vinho, sobre eles nós vamos pronunciar a grande ação de graças da igreja, a grande bênção da igreja, que é a oração eucarística. Não existe maior bênção do que a oração eucarística. É ela. E esse rito que a gente vai realizar daqui a pouco, ele tem a ver com a nossa vida cristã. E para ajudar a gente a compreendê-lo, a gente vai ouvir os textos bíblicos nesse dia tão festivo, tão importante para a nossa comunidade. Se nos dias dos tríduos a gente tratou muito da experiência da vida de Santana, essa mulher insigne, tão importante para nós, hoje a gente queria aprofundar o nosso olhar sobre a vida de fé experimentada em comunidade, aqui, do jeito que a gente experimenta aqui na nossa paróquia. E o Evangelho ajuda muito a gente nisso. O Evangelho de João, nós interrompemos, a igreja interrompe a leitura de Marcos, que é considerado um evangelho curto, pequeno, então, alguns domingos, o Evangelho de João vem, por assim dizer, preencher uma certa lacuna. Não existe lacuna, claro que não, mas preenche os domingos aqui, que o Evangelho de Marcos talvez não pela brevidade não consiga preencher. E a proposta é ouvir o capítulo 6 do evangelista João. Hoje é o primeiro domingo, então, que nós vamos ouvir esse capítulo. Os próximos vai continuar, então, a sequência. E o capítulo 6 do Evangelho de João, ele é um capítulo, digamos assim, eucarístico. Ele fala do pão. E o pão da vida, que é Jesus. E tudo começa com esse gesto bonito que a gente vê acontecer lá no deserto, quando Jesus, acompanhado pela multidão, olha e vê de cima a multidão de 5.000 homens, está falando aqui dos varões, dos machos, então não está contando as mulheres, que certamente é um número maior, e nem as crianças. Então, se a gente pudesse imaginar aqui, esses 5.000 homens significa mais de 10.000 pessoas. Então é uma grande multidão que está acompanhando Jesus, e a observação que o texto faz é que esse povo foi atrás de Jesus porque eles viram o que Jesus fazia em favor das pessoas doentes, curando essas pessoas. Então essa multidão vai atrás de Jesus porque tem uma esperança nele. Essa multidão busca por Jesus. E essa busca por Jesus, revela aqui uma necessidade que elas carregam, uma falta, alguma coisa que está ali faltando, e elas encontram essa resposta em Jesus. E aí, a caminho, então, nesse caminho de buscar por Jesus, eles encontram esse olhar atento de Jesus, que é: como é que a gente vai dar comida para esse povo? É a pergunta que Jesus faz para os discípulos. E a pergunta parece um teste aqui para 2 discípulos, pelo menos, que estão colocados em evidência: Filipe e André. Filipe e André são discípulos que têm nomes gregos. E esses nomes gregos têm alguma coisa a indicar para a gente, porque o Evangelho de João foi escrito para uma comunidade cristã que vivia num contexto cultural grego. E esse contexto cultural grego tinha as suas questões. As comunidades para as quais o Evangelho de João foi escrito tinha
uma experiência de fé que vale a pena a gente conhecer. Qual era? A experiência de seguimento de Jesus, a experiência de se reunir no dia do Senhor para celebrar a Eucaristia, como estamos fazendo aqui. A experiência de escutar a palavra, né, de professar a fé. Mas o texto está chamando a atenção para algo mais. Porque esse povo, né, representado pelo Felipe e pelo André, parece que não está levando a celebração para a vida, não está levando a experiência celebrativa para a existência. E em qual sentido? No sentido, então, da partilha do pão. Essa é a questão. E aí, João vem ajudar as comunidades a perceber que tem um problema aí, uma questão aí que precisa ser resolvida. Porque essa mesa aqui, ela precisa se propagar aí fora. O que a gente realiza sobre ela, partindo o pão e dizendo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, enquanto partimos o pão, isso não pode ficar somente um rito aqui. Esse rito precisa entrar nas nossas entranhas, no nosso coração, e fazer com que a gente, lá fora, reproduza esse rito de uma outra maneira, com uma outra mentalidade, a mentalidade de Jesus. E a mentalidade dos discípulos, que a gente vê, é bastante curiosa. Por quê? Filipe diz assim: olha bem, nem se a gente tivesse 200 denários, não sei se é essa moeda que está usada lá, não seria suficiente para alimentar esse povo todo. Então Filipe está com a ideia fixada na grana, no dinheiro. As coisas vão se resolver se a gente tiver muito dinheiro. Como a gente não tem, o problema permanece. Então, na cabeça mundana de Filipe, tudo se resolve com dinheiro. E não é bem assim. André, um pouco melhor do que Filipe, diz assim: tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas aí brota, né, o problema. Mas o que é isso diante dessa multidão? Então André abre uma porta, mas a porta não abriu totalmente, não. Ele está com dúvida ainda. O que pode ser isso diante dessa multidão? O desafio parece pesar sobre o coração dele. Ele não consegue enxergar um pouco além. E aí Jesus realiza o sinal. Ele manda que as pessoas se sentem na relva. E aí Jesus pega os pães e os peixes, dá graças e distribui os pães e os peixes a todos. E todos comem até ficarem saciados, o quanto queriam. O texto diz o quanto queriam, se não me engano. E, além disso, sobra 12 cestos dos restos que eles recolheram, que o povo deixou. Bom, nós estamos diante de um sinal. João não tem milagres. João fala de sinais. E esses sinais apontam para uma realidade superior. E é bom a gente tirar da cabeça aí também a ideia de multiplicação dos pães. É uma expressão que não é bíblica. Não aparece em nenhum evangelho essa expressão dizendo que Jesus multiplicou os pães. Podem conferir depois da missa, vocês peguem lá os textos. Nas Bíblias mais novas tem as correspondências laterais, vocês vão lá e confiram. Aonde que apareceu isso? Apareceu nas traduções das Bíblias, quando o texto era então dividido, e cada divisão do texto vinha um subtítulo em negrito colocado por quem editou a Bíblia, não por quem escreveu. Então foi acrescentado lá em negrito, né,
essa expressão, a multiplicação dos pães. Então, se a gente pegar o texto mesmo, não vai acontecer da gente encontrar essa expressão. Na liturgia, infelizmente, acontece isso, a gente vai encontrar uma introdução feita pela igreja, mas não está na Bíblia, para dar ligação com o texto do domingo anterior. Então, pode ser que a gente veja daqui a pouco, a gente chama isso de incipit, não precisa decorar essa palavra, significa na cabeça, no início do texto, vai ter um evangelho que vai dizer assim: depois da multiplicação dos pães, Jesus... Mas isso é a igreja que introduziu, não está na Bíblia. Tá? É uma forma de dar ligação. Mas tudo isso leva a gente a pensar que é algo miraculoso, no sentido de que Jesus fez alguma coisa e os pães, que eram 1 virou 10, e 10 virou 20, 20 virou 30. Eu me lembro aqui de quando eu era menino, meu pai levou a gente no cinema para assistir Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Eu fui no cinema para ver Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, no Cine Brasil, quando ele existia ainda. E no filme do Franco Zeffirelli, o pão dentro do cesto, ele transborda como se fosse uma fonte de pão, assim, transbordando. Fixou muito mais a ideia de que é uma multiplicação. Mas se não é multiplicação, o que é? Essa é a pergunta. É a partilha. O texto não fala de multiplicação. Ele fala que dai para eles. E a primeira leitura vai reforçar isso. O profeta Eliseu tem também lá uma multidão faminta, e o profeta insistentemente diz: dá ao povo para comer. Dá ao povo. Me parece que tem milagre aqui maior do que o milagre da multiplicação dos pães. É o milagre da partilha. Esse é difícil de fazer e só Jesus consegue fazer esse milagre. Só Ele. E é muito interessante porque Jesus, ele partilha o pão na ceia. A gente reza todo domingo. Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos. Partilhado o pão. A gente faz o Cordeiro de Deus aqui para repetir esse gesto de Jesus. Curioso, olha só que interessante. Nos relatos da ceia, não se diz que Jesus tenha comido o pão. É claro que comeu. Mas o Evangelho não presta atenção nisso. O Evangelho presta atenção no fato de que Jesus partiu e deu. Quando os coríntios estão com dificuldade de partilhar o pão na ceia do Senhor, deixando os pobres com fome, Paulo apresenta o exemplo de Jesus, dizendo: olha, vocês estão fazendo o contrário do que Jesus mandou fazer. Vocês estão comendo tudo sozinhos, ficando empanturrados, enquanto outros passam fome, mas não foi isso que Jesus fez na última ceia. O que Jesus fez na última ceia foi, ele partiu e entregou o pão. Se vocês forem lá no Evangelho da tentação no deserto, vocês vão encontrar lá Jesus passando fome e o demônio insistindo com Jesus: transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Jesus podia ter feito, mas ele não quis matar a própria fome. Então o Evangelho focaliza em Jesus outra coisa. Ele focaliza em Jesus a capacidade de Jesus oferecer. É isso. De partilhar. É isso. Esse é o milagre. E aí tem alguém no texto que faz isso. É um menino. Um menino oferece 5 pães e 2 peixes. O menino que é sinal do reino de Deus. A criança é sinal do reino de Deus. Ela chega com 5 pães e 2 peixes. Ela oferece alguma coisa. E Jesus manda oferecer à multidão. Vamos distribuir. E recolhem-se 12 cestos cheios.
das sobras que comeram. Esse evangelho tem muitas consequências, porque é um evangelho muito forte para a gente. Em primeiro lugar, porque ele denuncia em nós que a gente é como Filipe. A gente acha que as coisas deste mundo vão ser resolvidas com muito dinheiro. E aí o evangelho vem dizer para a gente, não é isso que vai resolver o mundo. O que vai resolver o mundo é a partilha, a capacidade de oferecer, a capacidade de dar, a capacidade de reconhecer a necessidade do outro e se apresentar com auxílio, como mão estendida a esse outro que precisa. Eu não estou dizendo aqui que não é para ter dinheiro mais. Eu não sou hipócrita, pelo amor de Deus. O dinheiro faz parte da nossa vida, mas não é o dinheiro que vai resolver, mas a nossa atitude que vai resolver. É o coração que vai resolver. E a gente sabe bem que neste mundo a coisa não se resolve também com dinheiro. Existe muito dinheiro nesse mundo e os problemas são maiores, inclusive por causa do dinheiro que existe. Porque quem tem, acumula, e quem não tem, fica correndo atrás o tempo todo disso. Então a partilha não acontece por causa do dinheiro. É ela que falta. Essa é a primeira denúncia que o texto faz para nós. Segunda denúncia que o texto faz para nós é: a gente quer sempre que alguém resolva as coisas para a gente, quando na verdade Deus nos ensina a fazer o que é necessário para que as coisas se resolvam. Então, querer coroar Jesus rei tem a ver com essa tentação, porque a gente não suporta a voz do profeta, daquele que fala as verdades e indica para a gente o que está acontecendo e o que precisa fazer. A gente prefere um rei, e um rei que resolva tudo. E se der problema, a gente põe a culpa nele. Então, é o chamado bode expiatório. O rei serve também para isso. Então essa é uma outra tentação nossa, E aí, esse texto vem dizer para a gente também mais uma coisa. Como é que anda o nosso coração em relação a isso? A essa capacidade de Jesus de olhar para a necessidade do outro e reconhecer a necessidade do outro. Eu acho que a gente tem dificuldades aqui, estou falando a partir da minha experiência. Pensemos quando a gente olha diante de nós as multidões famintas como Jesus olhou. Hoje não são 5.000 pessoas, nem 10.000. Hoje são mais de 700 milhões de pessoas no mundo passando fome. Isso é um escândalo. No mundo que tem tanta comida, no mundo que tem tanto recurso, por que tantas pessoas passam fome? Isso deveria nos envergonhar. O olhar de Jesus agora passa pelo nosso olhar e a gente fica pensando: quem sou eu, como André, quem sou eu para resolver esse problema daqui, de onde eu estou? Mas é necessário a gente abrir o coração e entender que a gente pode mudar a mentalidade, que a gente pode mudar o jeito de olhar o mundo, as pessoas e as coisas, abandonar esse olhar mundano e abraçar o olhar de Jesus com a compaixão que ele tem. Há algum tempo atrás, e às vezes eu ainda faço isso, mas eu preciso me corrigir, quando uma pessoa pobre vem me pedir ajuda, eu coloco um monte de obstáculos para ajudá-la. E dentre os obstáculos que eu coloco para a pessoa, eu fico assim: vai usar o dinheiro para comprar droga, vai usar o dinheiro para comprar bebida, vai usar o dinheiro para coisa que não presta. Essa história que ele está contando, que ela está contando, é mentira. Ela não me engana. São os obstáculos que a gente põe. Mas isso não é nada diante das duas grandes verdades que estão ali diante de mim, quando alguém se aproxima pedindo ajuda.
A primeira verdade, isso uma pessoa me ensinou, eu compartilho com vocês. Ela é realmente pobre. E a segunda grande verdade, ela está se humilhando. Essa pessoa está se humilhando porque precisa de ajuda. Se isso não nos demove, então a gente precisa apelar para a fé. Porque Jesus é aquele que diante de uma situação dessa olharia de outro jeito. Não para a história que a pessoa conta, não para a possibilidade da pessoa usar ou não o dinheiro para coisas ruins. Jesus olharia para a necessidade da pessoa. Como faz uma mãe, como faz uma avó que vê a necessidade primeiro. Lembrando aqui Santana e as nossas avós e avós. E aí eu fiquei pensando mais. Eu fiquei pensando assim: já pensou se Deus agisse comigo do jeito que eu ajo com os pobres? Eu estou lascado, né? Porque Deus podia, né? Ele podia dizer assim: eu não vou te dar as graças que você precisa, porque eu dou as graças e você continua pecando. Eu não vou te dar as graças que você precisa, porque você, no fundo, não quer saber disso. Se Deus agisse como a gente age, já pensou que bacana que seria? Dá para pensar. Esse evangelho mexe com a gente. E eu quero finalizar, então, olhando para o menino. Porque a gente traz o pão aqui para a mesa todos os dias. A gente traz o vinho para a mesa todos os dias. E a oração vai dizer que esse pão e o vinho simbolizam todo o universo, todo o cosmos, toda a natureza e todo o trabalho humano do homem e da mulher que plantaram e colheram. Simboliza tudo que a gente faz, produz, tudo que a gente é. A gente põe sobre a mesa para que, colocando sobre a mesa, a gente então receba a graça de ter o que nós somos transformados em corpo e sangue de Cristo. Mas é preciso trazer, colocar sobre a mesa. E a pergunta que eu me faço hoje é: o que eu ofereço? Porque a gente entende religião muito na base do que eu recebo, o que eu preciso, o que eu recebo. Mas o Evangelho de hoje está dizendo para nós o que a gente oferece. E aí tem um poeta muito bonito, muito bacana, muito profundo, eu gosto muito dele, Tagore, Rabindranath Tagore. Ele conta uma poesia que um rei estava passando com a sua carruagem, o seu cortejo real, e toda a multidão foi para as ruas para ver a passagem do rei com o seu cortejo mundial, e também os pobres, porque o rei, quando passa, joga moedas, etc., e os pobres podem também aproveitar a ocasião para se beneficiar um pouco. E é isso que a carruagem do rei para diante de um mendigo. E parando diante de um mendigo, a porta da carruagem se abre e o rei estende a mão vazia para ele, para o mendigo. O que você tem para mim? E o mendigo não tinha nada. Mas ao colocar a mão no peito e dizer eu não tenho nada, diz o poeta, ele tira 3 pedras de ouro do peito e dá ao rei. As imagens são poéticas, mas para dizer, mesmo o mais pequenino tem algo para oferecer. Nós temos sempre algo a oferecer para nós, para os outros, para Deus. E às vezes a gente precisa mudar um pouco essa chavinha de querer só receber, aprender a dar, aprender a oferecer. E na vida de comunidade, de paróquia de Santana, ultimamente muito sem dinheiro a gente tem vivido, né? O desafio nosso não é arranjar dinheiro para pagar as contas. O desafio nosso é a gente aprender, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, a oferecer.
E se a gente aprender a oferecer como Jesus ofereceu a própria vida, a gente vai ter uma comunidade cada vez mais bonita, mais santa, mais verdadeira. O milagre vai acontecer. O resto vai vir. Peçamos a Deus então que nesse grande dia da nossa padroeira, a gente saiba oferecer. Porque a gente recebe muito de Deus. E ao colocar o pão e o vinho sobre o altar, coloquemos junto dele a nossa vida, sabendo que esse gesto significa também, lá fora, que a gente se disponha também a se oferecer para a vida do mundo. Amém.